Hoje venho-vos falar um pouco falar um bocadinho mais também sobre esta situação que nós estamos a viver outra vez, não é? Ou continuamos a viver nesta questão do vírus. Mas vou falar de uma coisa que também acho que é importante para todos nós, que é a nossa gestão emocional, a forma como nós estamos a reagir com tudo o que nos está aqui a acontecer e como é que nós lidamos e gerimos a nossa parte emocional. Quando há uma situação grave, como esta que está a acontecer a nível mundial, nós temos duas possibilidades. Nós temos a possibilidade de reagir ou responder. Quando nós reagimos a uma situação, nós deixamos de ter o controle de nós próprios. Então, deixamos de ter controle sobre a nossa parte emocional. O que acontece é que essa situação começa-se a interiorizar, o nosso estado emocional vai-se agravando, começamos a ficar com ansiedade, começamos a ficar com ansiosos e isso depois pode-se até disputar até numa depressão. Paralelamente a essa opção que nós temos outra opção que eu acho que é que todos nós podemos optar por ela, que é a parte de responder. Quando temos uma situação menos boa em que nos vai afetar emocionalmente, nós temos sempre a hipótese de responder. Quando nós respondemos a uma situação, nós não deixamos que nenhum fator exterior nos afete a nós interiormente na nossa parte emocional. Isso faz com que nós estejamos sempre baixo e sempre do nosso controle emocional. O que está a acontecer, eu tenho visto e tenho andado a ver, não nas notícias, mas tenho andado a ver muito nas redes sociais, que a maior parte das pessoas não estão a responder à situação, estão a reagir à situação. Ao reagir a essa situação, faz com que as pessoas deixem de ter o controle sobre a sua parte emocional. E então, quando isso acontece, começa a transformar-se o que nós vemos, e muito vemos isso nas redes sociais, e não só, pânico. As pessoas começam a entrar em pânico, começam a ter medo, e faz com que, tudo bem que é uma situação que não é uma situação grave, que temos de ter alguma prevenção e algum cuidado, mas não entramos em pânico. Se nós entrarmos em pânico, nós deixamos de ter o controle pelo nosso estado emocional. Então, começa a vir o medo, começa a vir a ansiedade, começa a vir estados depressivos e deixamos de pensar. E nesta altura, principalmente nesta altura, é uma fase em que nós temos que parar para pensar. O que é que nós podemos fazer de diferente numa situação destas? Porque se nós não gerimos, se nós não controlamos o nosso estado emocional, muito menos nós vamos conseguir estar receptivos a novas ideias e arranjarmos uma situação criativa para ultrapassarmos cada um tem as suas próprias dificuldades. Portanto, nós temos sempre essa hipótese de responder à situação, estarmos sempre sobre o nosso emocional. Se nós estivermos no controle do nosso estado emocional, nós conseguimos raciocinar, nós conseguimos pensar, nós conseguimos ultrapassar uma série de situações que, se reagirmos aos fatores externos, logicamente que isso não vai acontecer. E hoje estive a ver um vídeo, por acaso, de uma pessoa da área do desenvolvimento pessoal a nível mundial, muito conceituado, que ele dizia uma coisa que era, atrás de uma situação menos boa, que o mundo nos coloca, isto é um desafio, para mim eu vejo isto como um desafio para todos nós, não é para mim, acho que é um desafio para o mundo inteiro, para começarmos a parar e pensar um bocadinho o que é que nós andamos a fazer à natureza, o que é que nós andamos a fazer a nós próprios, uns aos outros. Ele dizia, quando há uma situação menos boa, a seguir vem sempre uma situação boa. E eu acredito genuinamente nisso. Esta situação vai trazer algo de bom ao mundo. Não é um país, não é uma pessoa, não é uma comunidade, vai trazer um bem maior ao mundo, o qual nós não sabemos ainda qual é. Mas vai trazer, porque nós sabemos que, há um velho ditado que diz, depois da tempestade veio a bonança. E o mundo e a natureza têm-nos mostrado isso imensas vezes. Que quando há uma situação crítica, uma situação, uma guerra, algo que ninguém quer que isso aconteça, a seguir vem sempre algo de bom. Uma aprendizagem, uma evolução, um crescimento. E nós temos esses recursos internos que podemos começar a usá-los. Agora, temos que parar para pensar. Reagimos ou respondemos às situações? Reagimos
deixamos de ter o controle sobre nós próprios e sobre as nossas emoções e que se podem reverter em ansiedade, medo e até em estados depressivos. E que deixamos realmente de pensar e de usar a nossa parte criativa. Quando respondemos, não deixamos, ok, nós podemos ouvir as situações, nós podemos ouvir as notícias. Eu vejo as notícias, o QB, só para me manter informado do estado atual. Agora, daí a estar sistematicamente a ouvir e criar medo, se eu criar medo com tudo o que eu ouço e que a maior parte das pessoas ouvem, nós deixamos de pensar por nós próprios e começa-se a instalar realmente esse estado de medo, esse estado de pânico, esse estado de ansiedade permanente e que vai começando a minar o nosso corpo. E nós deixamos e começamos a fazer um mal terrível a nós próprios. Então, temos que parar para pensar. É responder à situação que está no exterior. Ok, ela está lá. O que é que eu posso fazer de diferente? O que é que eu posso fazer de criativo para contribuir para esta situação? Porque eu tenho uma máxima minha que todos somos um. Se cada um fizer um pouco, até por acaso agora estava a falar e estava-me a lembrar de uma metáfora que eu conto muitas vezes, que é uma história, que havia um grande incêndio numa floresta e os animais todos começaram-se a refugiar. E só se via um animal, que era o colibri, a vir buscar água no bico e largava uma ou duas gotas nas chamas do incêndio da floresta. E ele fez isto N vezes. E chegado a uma altura, os outros animais da selva perguntavam-lhe: mas, ó colibri, o que é que tu achas que consegues fazer com esse bico tão pequenino e largares uma ou duas gotas de água neste imenso fogo aqui na floresta? O colibri virou-se para eles e disse assim: se cada um fizer a sua parte, nós conseguimos extinguir o fogo. Isto para dizer que se todos nós conseguimos fazer um pouco que seja nesta situação, contribuir para estarmos mais equilibrados emocionalmente, equilibrados psicologicamente, não reagirmos à situação, respondermos agora e estarmos na maior tranquilidade possível que nós consigamos estar, de forma a que a gente consiga raciocinar, porque senão o mundo para. Se toda a gente reagir à situação e entrar em estados depressivos, em estados de ansiedade, nós deixamos de pensar. Nós precisamos de pensar agora, todos juntos precisamos muito de pensar. Tanto nas pessoas que estão próximas de nós, como nas pessoas que estão longe, dar uma palavra amiga, fazer um telefonema, fazer uma videochamada, fazer uma live, qualquer coisa. O pouco é muito. Se cada um fizer a sua parte, o todo acaba por se conseguir fazer. E pronto, acho que era uma coisa muito importante de eu querer também passar este conhecimento de ou reagir ou responder. Nós temos que ter o controle sobre nós próprios, não reagindo. Tendo a resposta, a gente responde. Se nós estivermos no nosso controle, nós conseguimos gerir a nossa parte emocional, ok? E tomamos decisões. Quando tivermos que tomar as decisões, ok, eu não quero ouvir mais isto. Eu sei como é que está a situação lá fora, eu sei como é que as coisas estão a desenrolar, mas eu não quero que isso me influencie a mim. O que é que eu posso fazer para ajudar? É isso que nós temos que fazer, ok? E lancei este desafio hoje para pensarem um bocadinho. O que é melhor para vocês e o que é melhor para todos? É reagir ou responder a esta situação, desta calamidade mundial que nós estamos a passar? Pensem um bocadinho. É melhor o controle próprio sobre as nossas emoções ou deixar-nos governar emocionalmente por tudo o que nós ouvimos e tudo o que com que somos bombardeados todos os dias? Pronto, deixo-vos aqui esta mensagem. Espero ter partilhado algo de importante nesta fase menos boa para todos nós. E amanhã trarei um novo tema que acho que é também um tema também muito importante para esta fase que nós estamos a passar, que são alguns desafios que nós podemos ultrapassar mesmo estando em casa, porque não vale a pena nós pensarmos no passado, no futuro, porque nós não sabemos como é que vai ser o dia da manhã. O único sítio e a única altura em que nós podemos fazer algo é agora no presente. Nós não sabemos se amanhã estamos cá. O passado já passou, não podemos lá ir fazer absolutamente nada, não conseguimos alterar 1 milímetro. Portanto, a única coisa que nós podemos fazer é agora, no presente.